Compartilhando com vocês, pedir para colocarem lá. Eu queria compartilhar com vocês uma oportunidade, um desafio que nós aqui de Prudente temos e às vezes nem sabemos disso. Em Zacarias 11:4 tem um texto que fala, pode mudar, que a gente deveria apacentar as ovelhas que estão aqui na cidade. E eu queria que você pensasse assim: quais são as crianças que você vê durante a semana? Quantas estão aí debaixo do seu braço? Convivem na sua casa, na sua vizinhança? Tenho certeza que você conhece de perto 5 crianças, talvez 10. Pode mudar? E nesse texto de Zacarias diz assim: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Você pensa, o que isso tem a ver com as nossas crianças? O texto de Mateus 18, pode mudar? Jesus Cristo diz que o bom pastor ama suas ovelhas, querendo dizer que todos nós somos ovelhas, mas especialmente as crianças. E diz esse texto, pode mudar, 2 coisas importantes que o bom pastor tem pelas ovelhas. Ele ama as crianças, ele ama as ovelhas. E porque o bom pastor, aquele que tinha 100 ovelhas, quando ele perdeu uma, o que ele fez? Foi buscar a perdida, muito bem. Ele deixou as 99 guardadas e foi atrás da perdida. Por que ele não ficou lá esperando a perdida voltar sozinha? Porque amava ela e a ovelha não volta sozinha. Olha como a criança é sábia. Os adultos nem estão sabendo responder, ele já sabe responder direto. E é verdade, quando uma criança se perde, é muita inocência o adulto ficar esperando no ponto de encontro e achar que a criança chega sozinha. A gente precisa ir atrás. E o texto de Mateus fala isso. Porque Deus nos ama, Ele foi atrás de cada um de nós. E porque você ama aquela criança que você começou a pensar quando eu te perguntei, eu queria te perguntar o quanto você foi atrás para cuidar dessa criança por amor. Então, pode mudar. Eu queria que você pensasse quais são as crianças que você pensou. Tem crianças nas ruas, tem crianças na sua vizinhança, tem criança em escola, tem criança aqui na igreja. E cada uma dessas crianças que você conhece, pelo menos essas pelo nome, talvez seja responsabilidade sua cuidar delas, né? Tem texto bíblico que diz que a verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvas. Nós estamos num tempo cheio de viúva com marido vivo, separadas, largadas, abandonadas, e órfãos de pais vivos. Crianças negligenciadas, crianças que os pais não prestam atenção, crianças cujo cuidado foi terceirizado, às vezes para creche, para empregada, para babá, para escola infantil. E eu queria que você pensasse, dessas crianças que você pensou no começo, quantas dessas você sabe que conhece Jesus? Que às vezes pode ser debaixo do seu teto, né? Você já perguntou para a sua criança, seu filho, seu neto, se ele de fato já conhece Jesus como seu Salvador? Pode mudar. E aí a gente fica pensando, como que a gente alcança as crianças? Como é que a gente vai trazer a criança, tirá-la do mundo onde ela está envolvida, onde ela estuda, onde ela cresce, e essa criança conhece a Jesus? Todo mundo aqui passou 2 anos guardadinho dentro de casa com muita criança. Acho que nós nunca valorizamos tanto a escola e os professores, porque não foi fácil, né? Educar, criar, substituir escola, ficar com criança o dia inteiro, gente que estava trabalhando dentro de casa. Mas nós fizemos muitas descobertas sobre as crianças na pandemia, que elas necessitam de cuidados, que tinha criança que você nem sabia que estava sofrendo, que tinha adolescente que estava ficando assim meio ruim da cabeça, literalmente, né? Eu sou psicóloga, acho que eu nunca trabalhei tanto como nesses 2 últimos anos, né? De gente que até então era até dita normal e crianças que ficaram muito em sofrimento. Adolescente não dá nem para falar, né? Como foi sofrido esses 2 anos. E o texto da Bíblia, pode mudar, que diz como que a gente chega na criança. Diz isso: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu queria perguntar para o grande público, quantos aqui conheceram a Deus antes dos 10 anos? Ótimo, pode abaixar. Quem conheceu a Deus de 10 a 20 anos? Conheceu a Jesus como seu Salvador? É um número menor. Quem conheceu depois dos 30 anos? Menos ainda. Olha como é difícil. Como o coração da criança é receptivo.
Quem conheceu a Jesus na infância, guarda e está aqui. Quem conheceu mais tarde tem o coração mais duro, mais defendido, tem mais dificuldade. E às vezes até os 30 anos teve uma vida de infância e adolescência longe dos caminhos do Senhor. Dá para fazer muita bobagem e se arrepender depois que você se converte. Mas quem dera se você tivesse conhecido a Jesus pequenininho. Eu assisti uma cena maravilhosa aqui de um pequenininho, que o louvor dele deu de 10-0 nos adultos. Ele sabia até bater na hora certinha, e eu fico pensando, como Deus vê uma criança louvando a Deus, se nós humanos ficamos assim encantados com um louvor tão espontâneo. Então eu queria convidar você, ser porta-voz de boas novas para os pequenininhos. Pode mudar. Como que a gente faz isso? A APEC, então, é uma missão internacional e interdenominacional que quer ajudar você que está me ouvindo, como falar de Jesus, como ensinar princípios bíblicos para a criança. Desde a criança da sua casa, a criança que está na igreja, a criança do seu bairro, do seu condomínio e de escolas públicas que aqui em Prudente estão abertas para nós irmos lá e semanalmente ou quinzenalmente falarmos de Jesus em sala de aula pública, municipal. Então, você que está me ouvindo, se você tiver meio período livre na semana, 2 horas disponíveis, quinzenalmente você tem um meio período disponível, nós queríamos te convidar a participar desse grande momento que nós temos ainda portas abertas para nós cristãos aqui de Presidente Prudente. Hoje nós temos 9 escolas municipais de portas abertas, a gente não consegue alcançar todas as salas porque falta gente. Gente voluntária, que pode ser você que está sentado aí, você que está me assistindo online. E eu queria te convidar, eu vou deixar os contatos no último slide. E aqui na IPI a gente tem a nossa irmã querida, Elce, que tem muito contato conosco. Então, se você tiver interesse e quiser saber com detalhes, nos procure depois. Pode mudar? Então, o que a gente quer fazer? A cada minuto, a APEC Internacional e do Brasil alcança milhões de crianças. Pode mudar? Em Prudente, nós estamos aqui há 19 anos. Ano que vem a gente quer fazer uma grande comemoração. Vou até pedir já o templo da IPI, porque aqui nós já fizemos muita coisa. Fizemos curso anual, aprendemos muito. Pode mudar? E a gente ajuda com aulas, capacitações, material. E aqui, em Presidente Prudente, nós começamos a dar aula em projetos sociais. Um projeto social queria saber como ensinava princípios cristãos. Veja onde estávamos, 2003. Eu tinha um envolvimento bem longínquo com a PEC da minha infância, conhecia os missionários e aí eu fui atrás. E eles nos ensinaram, nos capacitaram, a gente deu 5 aulas só, foi em outubro e novembro, a escola ficou encantada, em 2004 a gente entrou em várias escolas municipais. Eu queria pedir que você pensasse aqui, enquanto IPI, quem sabe uma escola dessas podia ser adotada pela IPI. Todos aqui os membros que tiverem esse chamado no coração, falar assim, vamos adotar a escola? Vamos dar todo mundo aula lá, um pouquinho de cada? Ia ser maravilhoso. Pode mudar. Como que você vai aprender? A cada 15 dias nós treinamos voluntários, você recebe o material, a lição bíblica, o cântico, o versículo, tudo que você tem que fazer. E você assiste ainda uma aula pronta. Sabe aquele Ctrl+C, Ctrl+V? Você decora e fala, eu vou fazer igualzinho. Aí você vai lá para a sua casa, para o seu condomínio, para a escola, para a igreja e aprende a evangelizar as crianças e ensinar sobre Deus. Pode mudar? Fixa para mim essa tela que é diferente. Essa tela que vai aparecer daqui a pouco tem fotos do que é possível fazer. Então, você que mora em prédio, condomínio, de repente você pode fazer lá no seu prédio. Uma vez por semana você faz na sua casa. Usa uma área externa do condomínio. Você poderia fazer isso para poder dizer, vou dar umas lições, vou ensinar histórias. Os seus vizinhos que talvez não deixassem vir numa igreja, certamente deixariam ir na sua casa. Você estoura umas pipocas, ensina uma lição bíblica, as crianças vão aprender de Jesus e você vai ser o tio mais legal daquele condomínio. Além de tudo, você está ganhando crianças para a avenida principal lá do Reino do Senhor. Eu acho tão importante que as nossas crianças conheçam Deus pela família, pelas pessoas como você que está aqui me ouvindo. Pode mudar até chegar naquela foto. Volta. Pode voltar. Volta. Mais uma.
Mais uma. Mais uma. Aí. Então, deem uma olhada. Tem fotos de uma moça contando histórias para crianças, um senhor numa escola, que pode ser você, jovem, homem, não só as mulheres. Alguém dando aula usando um material de fantoche. Se você tem habilidades com fantoche, a gente pode fazer um evento especial na escola com você. Vai ser maravilhoso e às vezes você vai se dedicar uma vez por mês apenas, tá? E ali com crianças pequenas, que pode ser em qualquer residência. Pode mudar, eu já estou terminando. O que você pode fazer pela PEC e pelo Ministério Infantil? A primeira coisa, todos nós convocados a orarmos, né? Orar para que toda criança que você conhece, conheça Jesus na infância, especialmente os seus, né? Segundo, você pode ajudar ofertando. Então, se você que trabalha muito, não tem tempo para nada, de repente você pode ofertar todo mês. Nós temos voluntários que não trabalham, mas dedicam horas. Às vezes falta passe para ir para a escola, falta material, dinheiro para comprar coisas em papelaria. Então, se você quiser oferecer uma oferta esporádica ou mensal para a PEC, nós vamos usar muito bem para que pessoas possam chegar junto das crianças. E, por fim, você pode ir. Pode mudar? Pode obedecer e falar assim: eu também quero alcançar as crianças das ruas, da vizinhança, do seu bairro, da sua cidade, da sua família. Pode mudar? Tem uma escola esperando por você. Quem sabe hoje não é dia de você mudar completamente a sua rotina e a sua razão de viver. Nós temos hoje uma voluntária, pela primeira vez Prudente encaminhou para treinamento para ser missionária da PEC, uma moça que até antes da pandemia ela dava aula sozinha em 38 salas municipais de Prudente. Ela falava para 1.000 crianças por semana. Eu falo que para substituí-la nós precisamos de uma legião de voluntários, né? Que pode ser você, né? Você, se você tiver 2 horas para ir para uma escola, você fala para 4 salas. São 100 crianças que você vai alcançar toda semana, falando de Jesus. Pode mudar? Então, qual que é a sua resposta? Eu queria que você se sentisse muito desafiado para estar orando, intercedendo, investindo e, quem sabe, indo conosco na direção das crianças. Pode colocar os 2 últimos slides, principalmente o último. Está os dias do treinamento, pode mudar. E os nossos telefones de contato, o WhatsApp, que você possa nos procurar. E a gente vai poder te dar maiores detalhes e contar com você que é aqui da IPI para estar conosco nesse ministério que não é da PEC, é de todos nós aqui que conhecemos e cremos e nos importamos e amamos as crianças como o bom pastor ama a sua ovelha. Tá bom? Muito obrigada.